Bom dia, meus amores. Hoje estou aqui, ó, na nossa escola, mostrando as nossas belezas para vocês. Esse aqui é o nosso cantinho que a gente sentava para poder bater um papo, para poder lanchar. Hoje eu vim dar um bom dia então para vocês aqui da nossa escola, para vocês poderem matar um pouquinho da saudade também. Vamos lá para nossa aulinha de hoje. Nossa, tá lindo, gente. Bom, galerinha, agora que já vimos um pouquinho da nossa beleza da nossa escola, vamos à nossa acolhida de hoje. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Salmo 19, versículo 8. Quando ajudamos alguém, nos sentimos bem. Dar comida a quem tem fome. Ajudar sem ver o nome. Dar água a quem tem sede traz-nos alegria também. Um sorriso para quem está triste. Ouvir quem precisa falar. Chorar, desabafar. Caminhar ao lado, dar a mão, partilhar a vida, a emoção. Senhor, vossos ensinamentos nos fazem felizes e alegram o nosso coração. Ajudar a quem precisa sem ver o nome, gente. Sorrir para quem precisa, quem está triste. Falar. Esse é o nosso tema da campanha, né? Diálogo, a fraternidade, um compromisso de amor. Precisamos agir diferente? Você tem alguma roupa que não lhe serve mais? Tem brinquedos os quais não brinca mais? Você tem coisas que podem ser doadas? Mexa-se. Há crianças precisando do que você não quer mais. Então procure, vamos ajudar o próximo. Fala com a mamãe, separa algumas coisas que vocês não usam mais. Tem lá uma camisa jogada no guarda-roupa que muitos anos, que nem às vezes nem te serve mais. Doa na igreja, doa para quem precisa. Até se ligar na Defesa Civil, eles vão em casa e buscam para poder doar para quem precisa, tá bom? Então pense e ajude se puder. Então, galerinha, na nossa aulinha de português, nosso conteúdo é ordem alfabética. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou falar para vocês agora 10 palavrinhas. Vou falar bem calma, com bastante tranquilidade, para que vocês ouçam e escrevam, tá bom? Você vai escrever elas do jeito que eu falar, nessa ordem. Depois que vocês quiserem copiarem todas, escreverem todas elas no seu caderninho, você vai colocar elas em ordem alfabética. Como que a gente faz isso? Você vai analisar a primeira letra, a letra do alfabeto, né? A, B, C, D. A primeira. Ah, professora, mas tem duas palavrinhas que começam com a mesma letra. Por exemplo, a letra A tem duas palavras. Então, você vai analisar a primeira e a segunda. Ah, mas a segunda também é a mesma letra. Então, você vai analisar a terceira. E assim por diante, tá bom? Vocês têm que colocar todas as palavrinhas em ordem alfabética. Só muda se tiver a mesma letra inicial, tá bom? Então, por exemplo, se eu falo anjo e anta, qual que vem primeiro? Anjo. Começa com a mesma letra. A-N. A-N. Anjo e anta. Mas o J vem antes do T. Então, anjo é antes de anta. Tá bom? Então, prestem atenção na ordem alfabética para vocês fazerem bem certinho a atividadezinha. Vamos às palavrinhas. A primeira palavra é escola. Escreva aí no seu caderninho, escola. A segunda palavrinha, eu vou ir falando, qualquer coisa vocês vão pausando o vídeo para poder escrever, depois você aperta de novo e continua, tá bom? Amor. Amor. Campo. Terceira palavrinha, campo. A quarta,
fraternidade. Fraternidade. A sexta palavrinha, diretora. Diretora. A sexta palavrinha, porteiro. Porteiro. A sétima, serviço. A oitava, amigos. Amigos, a oitava palavrinha. Depois nós temos jardim. Jardim. E beleza. A 10ª e última palavrinha, beleza. Então, essas palavrinhas você vai escrever ela nessa ordem que eu falei, depois colocar em ordem alfabética. Essa é a nossa atividade de língua portuguesa. Em ciências, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do ser humano. Após o nascimento, o recém-nascido, fora do útero da mãe, continua a se desenvolver. Esse desenvolvimento é muito grande durante o primeiro ano de vida. Leia as informações sobre algumas etapas do desenvolvimento do bebê. No primeiro mês, o bebê escuta sons, comanda o pescoço, preferindo colocar a cabeça em posição de lado. Não retém os objetos nas mãos por muito tempo. Entre 1 e 2 meses, consegue ver as pessoas como manchas e percebe as cores como borrões. Com 1 mês, o comprimento do corpo dos bebês é de aproximadamente 54 centímetros. E uma coisa muito importante, no primeiro mês, o bebê dorme por volta de 16 a 20 horas por dia. Dorme muito o bebê, né? Com 1 mês, no primeiro mês de vida. No segundo mês, com 2 meses, o bebê vira a cabeça ao ouvir um ruído. Fixa os olhos na luz e acompanha os objetos que se movem. No segundo mês, o comprimento do corpo dos bebês é de aproximadamente 57 centímetros. Então, ele cresceu aí em volta de 3 centímetros de um mês para o outro. Com 2 meses, a criança ainda necessita dormir muito, mas já fica acordada durante alguns períodos do dia. 4º mês. Nessa fase, o bebê procura com os olhos a origem do ruído, apoia a cabeça e os ombros no antebraço quando colocado de bruços. Percebe a troca de fisionomia e é capaz de segurar objetos sem soltá-los. Com 4 meses, o comprimento do corpo dos bebês é de aproximadamente 62 centímetros. Com 4 meses, o período de sono noturno chega a 12 horas. Durante o dia, ele brinca e ainda dorme algumas horinhas. 5º mês. Com 5 meses, o bebê tem interesse pelas cores. Olha as pessoas que andam pelo quarto, percebe a mudança de ambiente, a audição já está evidente e a visão está se aperfeiçoando. No quinto mês, a estatura dos bebês é de aproximadamente 64 centímetros. Com 5 meses, o bebê levanta a cabeça e fica de bruços. Ao ficar de bruços, seus braços e pernas adquirem agilidade. No 5º mês. No 7º mês. No 7º mês, o bebê já pode sentar sozinho e começa a querer engatinhar. Nessa idade, descobre o nariz e a orelha, e o polegar já pode ficar em oposição à palma da mão, o que permite que ele segure firmemente um objeto. Com 7 meses, a estatura dos bebês é de aproximadamente
67 centímetros. Com 7 meses, o bebê sorri para as pessoas e brinca com objetos. Dorme a noite toda por aproximadamente 11 horas. 1 ano. Com 1 ano, o bebê consegue sentar-se, levantar-se sozinho, pode ficar de pé, examina os objetos, abre uma caixa, abre uma caixa. Nessa idade, ele gosta mesmo de andar e mexer em tudo que está à sua volta. No 12º mês, a estatura dos bebês é de aproximadamente 74 centímetros. Com 12 meses, o bebê consegue andar e brincar com diferentes objetos, com blocos de montagem e brinquedos que produzem ruídos. Então, lendo essas informações, vocês vão responder as questões da página 15. Depois de ler cada fase descrita e analisar as imagens, responda os itens a seguir. Em relação à percepção das cores, qual é a diferença entre um bebê que está entre o 1º e o 2º mês de vida e o que está no 5º mês? Então, você volta lá de novo, lê qual que é a diferença na percepção de cores entre o 1º e 2º e o bebê que já está com 5 meses. Letra B. Que tipo de brinquedo você daria para um bebê no 2º mês de vida? Só tem 2 meses. Que brinquedo você daria para um bebê? Letra C. Qual é o tempo de sono noturno de um bebê em cada uma das fases? Com 4 meses, volta lá e vê quanto tempo que o bebê de 4 meses dorme e o bebê de 7 meses dorme. Na letra D, escreva os meses em que o bebê consegue escutar bem. Lá também tem uma descrição. Em qual que é o mês? Será que é no 1º mês ele já ouve bem? Ou é só no 12º mês? Em que mês o polegar fica em posição em relação à palma da mão, que ele consegue segurar os objetos por mais tempo? E com quantos meses que o bebê consegue abrir uma caixa? E a última é a letra E. Calcule quantos centímetros aproximadamente o bebê cresce de 1 mês de vida até completar 1 ano. Você vai ver lá, com 1 mês ele estava com quantos centímetros? 54. E com 1 ano de idade, com 12 meses, qual era a medida dele? Você vai somar, ver quantos centímetros ele cresceu durante 1 ano. Tá bom? Essa é a nossa atividade de ciências. Matemática, eu vou responder para vocês aqui a página 19, porque ela é muito fácil também, né? Então, eu vou ajudar. Complete sequências numéricas. Complete as sequências numéricas colorindo os retângulos que têm os números que faltam. Olha só, aqui embaixo tem os números. Aqui em cima eu tenho um ponto de interrogação dentro de um quadrinho. Então, qual o número que está faltando aqui na minha sequência? Eu tenho 125, falta 1 e eu tenho 127. Qual está faltando? 126. Então, eu vou vir aqui e vou colorir o número 126. Do lado, no quadrinho azul aqui ao lado, está faltando o primeiro número. Se eu tenho 150, qual que vem antes do 150? 149. Então, eu venho aqui e vou colorir o 149. Certo? No quadrinho cinza aqui, eu tenho 288, 289. Qual está faltando? 290. Eu vou vir aqui e vou colorir o 290. Preciso copiar ele aqui dentro, professora? Não, só pintar ele, a gente já vai saber que ele completa a nossa sequência. 99, 100, 101. Então, eu venho aqui e pinto o número 100.
610, 611. Quem vem antes do 610? 609. Então, vai lá e pinta o 609 aqui. 998, 999, 1000. Venho aqui e pinto o número 1000, o que vem depois, tá vendo? Então, muito fácil essa sequência aqui. Então, aqui no quadrinho azul embaixo, pede que você leia em voz alta, junto com um colega. Mas como estamos fazendo à distância, então não vamos fazer a leitura. Crie outras sequências com essas e dê para seu colega marcar os números que faltam. Também não vai ser necessário você fazer isso. Agora tem uma questão. Escreva por extenso em seu caderno todos os números que você coloriu. Então, você pega o caderninho de matemática, vai lá e escreve. O primeiro número que você coloriu, 126. Você vai e escreve 126 por extenso, tá bom? E depois você vai responder a página 20 e 21, né? Você tem o quadro de números. Complete o quadro com os números que faltam. Então, você vai começar no 900 e vai completando aí. Tem alguns números aí já no quadro para que você não se perca, tá bom? Então, vai olhando os números e confere. Aqui tem que ser o 984. Se não for, tá errado algum número para cima. Então, você volta e confere, tá bom? Aqui no número 2, pede para você escrever os números da primeira coluna. Coluna vertical, linha horizontal, tá bom? Então, coluna é a primeira aqui, ó, essa primeira coluna aqui. E agora escreva os números da última coluna. Então, você vai copiar a primeira e a última coluna na número 2. Na número 3, observe o quadro de números e responda as perguntas. Qual é o maior número do quadro? Você vai voltar lá no número 1 e ver qual foi o último número que você colocou lá. O maior número. Ele é o último. Qual é o seu antecessor? Quem veio antes do número? Qual é o menor número do quadro? O menor é o 900. Começamos no 900, né? Então, 900. Qual é o seu sucessor? O que vem depois? Qual é o número que está entre 984 e 986? Se eu estiver no número 990, quanto falta para chegar em 1000? Se somarmos 10 a 950, que número encontraremos? Se somarmos 5 a 1005, que número encontraremos? Qual número é o número par mais próximo de 900? Qual é o número ímpar mais próximo de 910? Se somarmos 100 ao primeiro número do quadro, que número encontraremos? Então, você vai se somar 100 ao primeiro número, o número 900. Se você somar 100, que número você vai encontrar? Essa atividade, as sominhas que você tem que fazer aqui, você tem que lembrar que tem que ficar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, tá? Se colocarmos o número 5, por exemplo, na soma, se vamos somar 5 a 1005, se o 5 ficar embaixo do zero, muda o valor, tá? Então, o 5 é unidade, então ele tem que ficar embaixo do outro 5, que também é unidade, tá bom? Então, tomem cuidado à posição dos números. E, para finalizar aí, no finalzinho da nossa página, quanto falta para completar 1000? De 100, falta quanto para chegar em 1000? Então, vamos contar de 100 em 100 até chegar no 1000 que você descobre quanto falta.
De 200 para chegar em 1.000, 200, 300, 400, 500, você vai somando de 100 em 100, fica bem fácil, não precisa nem fazer conta, né? Vai contando aí na cabecinha que você faz essa atividade molezinha. Essa é a nossa tarefinha de matemática. Galerinha, em OPE, a atividade de hoje é muito legal. O que nós vamos fazer? Vocês responderam a página 12. Fizeram o seu autorretrato da semana passada. Hoje, vocês vão responder, tem 8 perguntinhas aí sobre você. Você vai responder ela, vai tirar a fotinha e vai me mandar. Eu vou criar um jogo com essas respostas de vocês para o nosso jogo de quinta-feira da semana que vem. Então, todo mundo tem que me mandar as respostas, tá bom? Por quê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou enumerar todo mundo. Número 1, vamos supor que o número 1 é o Pedro. O Pedro vai responder para mim essas perguntinhas aqui. Aí eu vou colocar, ele vai colocar para mim a cor dos olhos, a cor dos cabelos, uma qualidade que ele tem, um sonho que ele tem, um elogio que ele gosta de receber, uma brincadeira que ele mais gosta, a brincadeira que ele mais gosta, algo que ele gostaria de mudar nele mesmo e a sua matéria favorita. O Pedro é o número 1. No dia do nosso jogo, eu vou sortear. Se eu pegar o número 1, eu vou ler todas essas características. Aí você tem que dizer para mim quem que é quem escreveu aquelas características. Tá bom? Então, todos têm que responder para mim todas essas perguntinhas e me mandar, para eu poder montar o jogo para a semana que vem, tá bom? Aí eu vou sortear. Número 1, a pessoa tem os olhos pretos, cabelo comprido. Então, você vai ter que dizer quem é a pessoa que eu li as características para você. Eu vou ler e você vai ter que me dizer quem é, tá bom? Então, essa é a questão, essa atividade de OPE. Você vai responder essas perguntinhas no seu caderno, porque aí não tem espaço, tá bom? Então, responde lá, a cor dos olhos, qual que é a cor dos seus olhos? Aí você responde a cor dos olhos, a cor do cabelo, uma qualidade. E vamos ver se o seu colega vai conseguir descobrir quem é, só pelas características que você colocou aí na sua fichinha, tá bom? Depois de escrever, dobra o papel e entrega ao professor. Eu não quero que nós não vamos poder fazer isso, você não vai poder me entregar, né? Eu vou embaralhar e sortear um de cada vez, lendo as características para a turma adivinhar quem é. Então, nós vamos fazer dessa forma que eu acabei de explicar, tá certo? Não invente características, hein? Não pode ser características falsas, tem que ser a verdade. A cor dos olhos, a cor dos cabelos, uma qualidade, um sonho, tudo que está perguntando aí tem que ser sincero na sua resposta para eu ver quem é se o seu colega vai conseguir descobrir quem é que fez essas características, tá bom? Essa é a nossa aula de OPE. Então é isso aí, galera. Essas são as nossas atividades de hoje. Daqui a pouquinho vocês têm a aula de Educação Física com a professora Michele. E beijo no coração, até amanhã.